E você sabe, né, que desde o comecinho da semana, cada dia uma tarefa para a gente exercitar, para a gente mudar o nosso ano, né? E hoje, planejar, né? É a atitude, é o verbo de ação para você fazer melhor o seu novo ano. E aí, quando a gente fala em planejar, a gente fala assim, não, eu preciso criar metas. A gente sempre deixa as metas para segunda-feira, para o ano que vem, né? Para depois que meu filho crescer, para depois que eu casar. Mas e aí? Se eu casar, eu paro de comer, né? Se eu for casar, se alguém me pedir em casamento, aí eu paro de comer para emagrecer. Será que é isso mesmo? Tem tantas metas, né? Esse ano eu quero parar de falar muito, quero fazer mais silêncio, enfim. Mas para começar bem, gente, para a gente fazer boas metas, a gente precisa alinhar, né, algumas coisas, é claro. E você sempre tem essas metas. Para isso, meu amigo que está aqui comigo desde segunda-feira, passando a semana nesse retiro tão especial, ele que está sempre com a gente. Carlos, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Dani. Prazer estar aqui novamente. Que bom, você foi a nossa meta desse ano, né, Carlos? Carlos? Pois é, sim. Ô, Carlos, o quão importante a gente criar metas para iniciar um novo ano? Dani, todos nós, em algum momento da vida, a gente vai em busca da felicidade, né? E a gente vai sempre em busca, né? Todos os anos a gente vai buscando alguma coisa, né? Então, a nossa vida consiste nessa busca da felicidade, né? Então, cada ano que se finda, né? E um novo começa, alguma coisa naquela felicidade que a gente planejou, a gente alcançou, mas a gente já cria novas metas. Nós somos seres humanos em constante transformação. Então, sempre estamos descobrindo coisas novas e aquilo que nos faz brilhar os olhos, né? Então, essa busca por essa meta, essa busca por essa felicidade é aquilo que nos inspira e aquilo que nos move, né? Nos faz ir para frente, nos faz crescer como pessoa, crescer como profissional, como seres humanos, essa busca pela perfeição e pela felicidade. Ô Carlos, e a gente precisa disso? Precisa que vire o ano? Não pode ser hoje? Pode ser hoje. Pode ser hoje. Por que anima a gente? Sabe por que é? Todo ano é assim, né? A gente divide o ano praticamente em 12 meses e dezembro parece que é aquilo. Falta aqueles metros finais, né? E a gente sente um pouco cansaço, mas é aquela época, automaticamente a gente faz aquela reflexão. Como foi o nosso ano, o que a gente alcançou nesse ano, mas o que eu descobri nesse ano que eu posso buscar lá na frente. Então muita gente planejou alcançar algumas coisas, alcançou, mas viu que é preciso mais coisas para que aquela ideia se concretize. Para atingir uma meta, eu preciso mudar outras coisas para chegar até ela. Exatamente. Isso? Muitas vezes aquela meta já foi transformada, não é mais aquela meta, ela já modificou, né? Ou aquela meta foi adicionado mais coisas àquela meta. Então, para eu chegar àquela conclusão final, eu preciso ainda acrescentar algumas coisas para chegar àquele resultado que eu tanto queria, né? Como eu falei, estamos em constante transformação, mas o mundo também vai se transformando. Sim. Então, aquela meta, a gente vê que não é só ela, tem um monte de coisa que engloba aquela meta. Então, a gente abre os olhos para outras possibilidades. Sim, verdade. E aí? A gente tenta atingir uma meta, não dá certo, a gente se frustra. Gente, como é difícil, né? Aceitar uma frustração. Como é difícil aceitar que não deu certo. E é tão legal isso, gente, parece estranho, né? Mas é tão legal quando a gente aprende a lidar com isso. Como que a gente faz, hein, Carlos, quando... E aí, não deu certo, frustrou, e aí? A gente tem que se reinventar. Legal. A gente não pode ficar... naquilo. agonizando aquela situação, né? Regurgitando aquela, não deu certo, não sou capaz. A gente tem que se reinventar. Acho que o ser humano é muito, né? A gente se reinventa o tempo todo, né? Acontece tanta coisa ao nosso redor, tanta coisa externa que não está no nosso controle, né? Tivemos um ano difícil, com muita coisa acontecendo, coisas que não dependem de nós, mas a gente se reinventa, a gente dá a volta por cima, nós somos capazes de superar, de nos adaptarmos às novas situações, somos capazes de nos recriarmos, né? Nos reinventarmos para seguir adiante. Então, esse se reinventar é muito importante, né? Legal. Essa questão, a facilidade, né? isso. Abrir um pouquinho mais as possibilidades, né? Abrir um pouco os horizontes, Sim. né? Começar a olhar um pouquinho mais para o lado, abrir aquela... Se não deu certo assim, vou tentar de outro jeito. Sim, muitas vezes a gente está focado numa meta
em linha reta, mas às vezes a gente deixa de olhar aquilo que está ao redor, que pode nos auxiliar a encontrar aquele caminho para seguir em frente. Para a gente dar um exemplo mais prático, por exemplo, quero cuidar mais de mim no próximo ano, né? Por onde começar? Uma pessoa que, então, tudo bem, vou começar a cuidar de mim. Por onde será que eu começo, né? A vida tá daquele jeito. Não fez o ano inteiro não caminhou meia hora, né? Não bebeu nada de água, bebeu porque quase estava morrendo de sede, desidratando. Não quis comer direito e por aí vai. Quero cuidar de mim, por onde que eu começo? Muitas vezes, Dani, a gente vai vivendo aquela questão automática. O mundo vai nos dando coisas e a gente vai fazendo aquilo, mas nós nunca tiramos tempo para nós nunca tiramos tempo para cuidar de nós. A gente sempre vai, naquilo que o mundo vai propondo para a gente vai fazendo, né? Vai dizendo sim. Vai dizendo sim, tá. Mas aquele tempo meu, né, onde eu saio de cena, onde eu trabalho muitas vezes aquela questão da solitude, né? De estar comigo mesmo, de fazer uma coisa que eu amo, uma coisa que me faz brilhar os olhos, não. As obrigações acabam tirando todo o meu tempo e eu deixo de lado aquilo que eu realmente sou, né? Então, se eu quero começar um ano diferente, eu preciso ter tempo para mim, eu preciso focar um pouco mais em mim, naquilo que eu sou, naquilo que eu gosto de fazer, porque a vida não é só obrigações, a vida não é só trabalho, a vida é fazer também aquilo que eu gosto, é tocar um violão, é ler um livro, é viajar, é andar de moto, é fazer alguma coisa que me satisfaça. Que dê prazer, né? Exatamente. Carlos, porque as pessoas acham que fazer as coisas que dá prazer, acham que é supérfluo, né? Ai, não posso, até parece, não sou digna, não... Olha, gente, sem drama, sabe? Tira o drama de 2023, sabe? Põe o pezinho no chão, a gente sempre fala sobre maturidade aqui no programa, né? Que é importante a pessoa falar, não... Fala para as crianças, não, pera aí, que agora eu vou descansar um pouquinho. Vocês estão aí assistindo televisão, já brincaram, tal, agora eu vou descansar um pouco, eu vou dormir um pouco, né? Vou passear, vou fazer uma caminhada. É saber colocar ordem, né, exatamente. Qual é a graça de somente trabalhar para pagar conta se eu não posso desfrutar daquilo que o trabalho me dá? Com equilíbrio, né, Carlos? Com equilíbrio. Eu tenho aquele lazer, eu consegui pegar um domingo, sair para passear com minha família, dar uma volta, né? Descansar um pouquinho, me desconectar, ir para uma serra, ir para uma praia, mas curtir aquele momento, porque são pequenos prazeres que são combustíveis para a alma. Concordo é aquele momento que a gente desliga de tudo, a gente deixa de lado aquelas obrigações e o Carlos é tão somente o Carlos ali, né? Não é o profissional, não é, né? É tão somente o Carlos. Sim. Então nós precisamos desse tempo para nós, onde nós sejamos tão somente nós. Deixa o lado profissional de lado, deixa as obrigações de lado para viver Deus me dá tantas coisas bonitas, um pôr do sol, uma natureza, né? Uma praia, bonito, um céu tão lindo, né? É. Você vê um céu estrelado e as pessoas deixam passar despercebidas por conta das obrigações. Nós temos que nos sair um pouco de cena dessas obrigações e viver um pouco mais a vida, sermos mais humanos. Né? Nós não somos robôs, não somos máquinas onde temos que produzir o tempo todo. Muitas vezes a gente tem que parar, a gente tem que viver as coisas simples da vida. A simplicidade da vida é o combustível para a alma. Sem dúvida, Carlos, eu acho que você falou algo tão simples. E assim, quando você fala, né, a pessoa ir para algum lugar, fazer alguma coisa, ela diz, mas eu não tenho dinheiro. Mas tem coisas que não precisa de dinheiro. Eu vou dizer uma coisa, gente, conhecer, por exemplo, o parque da sua cidade. Tem cidades bem pequenininhas que tem um parque, né, para fazer uma caminhada, tem um lago, tem um banquinho lá para fazer um piquenique, né? Exatamente. Coisa assim, né? Coisa simples, né? Não precisa de muito. Exatamente, é só pegar a bicicleta, sair para dar uma volta, fazer uma caminhada, sentar no parque, curtir o pôr do sol, curtir a natureza, um ar mais puro, aquele silêncio gostoso, né? Ver aquele verde, né? Que nos causa aquela sensação, o ar mais puro, volta né? novo para casa, né, Volta Carlos? totalmente renovado, Dani. É necessário esse tempo para nós. Nós saímos de cena e temos tempo para gente. Isso faz um bem incrível para a saúde mental. Carlos, mais uma vez, obrigada por hoje. Eu que agradeço, Foi Dani. muito bacana. Sempre um prazer estar aqui. A gente continua essa semana no nosso retiro, né? Com certeza, se Deus quiser. Firme e forte.